agradeço a presença de todos e em especial ao Pedro Bingre, que é obviamente quem vai falar mais hoje e que aceitou este desafio de vir falar sobre um tema que por um lado é muito atual, mas por outro lado também é bastante passado, ou seja, de certa maneira é recorrente esta discussão à volta da Reserva Ecológica Nacional ao longo dos últimos anos e décadas. E na direção da Associação Portuguesa de Urbanistas, da qual eu faço parte, definimos vários temas nestas conversas dos urbanistas. Alguns de vós com certeza já tiveram em sessões anteriores, mas listámos aqui vários temas que nos pareceram atuais, seja por causa das questões das revisões dos PDMs que estão em curso, de uma maneira direta ou indireta. E, portanto, o tema que temos hoje tem a ver com as reformulações da REN, concomitantes com os procedimentos em curso da revisão do PDM e como articulá-los. Portanto, eu deixaria só duas notas antes de passar, obviamente, a palavra ao Pedro Bingre, que era a questão da reserva ecológica. Sempre teve diversas questões muito complexas, nomeadamente como deve ser elaborada e que áreas é que deve abranger do território, e nos últimos anos, ou já há alguns anos, a definição das orientações estratégicas vai tentar pôr alguma ordem ou pelo menos ajudar a que o processo fosse mais claro e mais objetivo e mais célere, e obviamente que hoje vamos com certeza discutir se ele está a ser bem sucedido ou em que medida é que esteja a ser bem sucedido. E depois, para além a REN já é um tema per si e que tem muitas coisas para dizer, mas isso conjugado com os processos de revisão dos PDMs em curso, levanta aqui questões muito complexas, nomeadamente um calendário completamente arrasador para todos, desde os técnicos das câmaras, aos executivos municipais, às equipas exteriores, às próprias câmaras, em que estamos todos a fazer um esforço muito grande de produzir uma grande quantidade de informação num tempo curtíssimo, e obviamente que isso é complicado porque não só às vezes não é fácil produzir tanta informação que é extremamente técnica num curto espaço de tempo, tal como também não é fácil as entidades darem resposta ao que lhes chega às mesas de trabalho e aos parceiros que têm que emitir. E, portanto, hoje temos, como já referi, o Pedro Bingre a falar-nos sobre a Reserva Ecológica Nacional. Acho que o Pedro dispensa apresentações, que é sempre um orador extremamente interessante em variados temas, e já falou por diversas vezes da Reserva Ecológica, e sem tomar mais tempo nesta fase, eu passava a palavra ao Pedro. Olá, boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar aqui convosco e rever algumas caras que já me eram familiares e das quais já sentia saudades. Agradeço muito o convite da Associação Portuguesa de Urbanistas para estar aqui convosco e partilhar algumas reflexões sobre a REN. Eu tentarei ser interessante, tal como o João Correia acaba de dizer, João Velar, não, eu vou cingir-me nesta fase inicial aos aspectos, digamos assim, doutrinários e aos aspectos, como é que eu ia dizer, ideológicos, se quisermos, da REN, e depois na fase de discussão podemos começar a discutir as partes técnicas que se prendem com os critérios exatos de delimitação das diversas tipologias. Importa dizer-vos, a figura da Reserva Ecológica Nacional, à qual venho dedicando muita atenção há 25 anos, pelo menos, é uma figura muito curiosa no nosso planeamento e no planeamento europeu. Eu devo dizer que eu não conheço nenhuma condicionante que se assemelhe nas outras ordens jurídicas sobre as quais me debrucei. Pelo menos não existe nenhuma equiparação 1 para 1 da Reserva Ecológica Nacional portuguesa com qualquer outra figura. Podem existir outras condicionantes noutros países da Europa, condicionantes parciais relativamente a áreas vulneráveis a cheias, a zonas de recarga de aquíferos, mas não existe nenhuma figura, nenhuma reserva que se compare à nossa reserva em termos de abrangência. Isto sem prejuízo de por exemplo, formulações como a Reserva Ecológica Nacional já terem sido contempladas na ordem jurídica espanhola. Por exemplo, a Reserva Ecológica Nacional em Espanha, a Reserva Ecológica já tinham outra figura, eram áreas protegidas destinadas à conservação da biodiversidade, portanto havia similitude de nomes, mas não de objetivos. Mas para nós entendermos, para nós percebermos o que é que se passa com a REN, qual é o espírito que a anima, antes de vermos a letra da lei, vamos ver qual é o espírito da lei, qual é o espírito que legislou,
nós temos de entender a sua história. E eu peço a vossa atenção para quatro diapositivos, não mais, onde eu vou relembrar aqueles que já conhecem a história da REN, aqueles que não conhecem, vou partilhar algumas reflexões. E eu gostaria então de compartilhar aqui a tela. Onde é que está? Ok. E eu gostaria de partilhar convosco pelo menos aqui alguma reflexão sobre os diplomas legais da REN e a sua sequência. Eu começei por dizer que uma data-chave para nós percebermos a REN é anterior à própria REN, que é a lei do regime jurídico das eleições autárquicas de 1977, que pela primeira vez no nosso país plasmou a figura dos planos diretores municipais. Hoje custa quase lembrar que houve um tempo em que não havia planos diretores municipais. É importante percebermos que em 1977 foram criados os planos diretores municipais, numa altura de extraordinário boom da construção civil em Portugal. É preciso ver que em Portugal, eu agora não tenho aqui os números, mas eu uma vez estive a consultar as estatísticas, em termos de construção per capita, por assim dizer, Portugal, aí entre inícios da década de 60 e 2013, é o país do mundo onde mais se construía. Só a partir de 2013 é que fomos ultrapassados pela China. Não é? E vale a pena recordar que em Portugal, nas décadas de 80 e 90, construíram-se cerca de 70 mil casas novas por ano, que é uma casa a cada um imóvel a cada 5 minutos, 24 horas por dia, durante décadas. Portanto, é neste contexto de boom que em 1977 surge a figura dos planos diretores municipais. Importa, no entanto, recordar que já antes, em 1965, tinha sido promulgada a legislação que liberalizou os processos de loteamento. Portanto, nós trazíamos já desde a década de 70 uma situação em que os particulares podiam urbanizar os seus terrenos mediante de início parecer positivo do Ministério das Obras Públicas. E, portanto, quando em 1977 há ali o interregno de 10 anos, em que em Portugal se constrói sem um planeamento do território eficaz, com licenciamento avulso, e em 1977 o legislador entende disciplinar os usos do solo pela criação dos planos diretores municipais. Escusado será dizer que também nesta altura a legislação portuguesa é mais do que incipiente. O Ministério do Ambiente não existia, não havia uma lei de bases do ambiente, o Serviço Nacional de Parques e Reservas ainda é uma figura muito incipiente. Só em 1971 é que foi criada a primeira área protegida em Portugal, a Parque Nacional da Peneda de Gerês, e, portanto, é neste contexto que em 1977 se institui a figura do Plano Diretor Municipal. Mas essa figura só começou a ter alguma consistência quando, em 1982, se criou o regulamento, se regulamentou a constituição dos planos diretores municipais para de facto dar corpo, dar normas, dar estrutura, digamos assim, à figura do plano diretor municipal. É também em 1992, curiosamente, se em maio é publicado o quadro regulamentar dos planos diretores municipais, em novembro do mesmo ano é publicado o decreto-lei que constitui a Reserva Agrícola Nacional, que mereceria também outra palestra, nós não conversaremos sobre ela hoje, mas merece a pena dizer que é de facto em 82 que já há a preocupação por um conjunto de pensadores em criar uma reserva de solos onde não haveria direito à edificação, de uma zona não edificante, uma condicionante não edificante, destinada a proteger os solos agrícolas, que no nosso país são cerca de 20% do total. Depois poderíamos discutir isso noutros critérios. Em 1983 sai, quando Portugal ainda não fazia parte da União Europeia, sai a Diretiva Comunitária de Avaliação de Impacto Ambiental. Portugal ainda não é afetado por esta diretiva, só mais tarde, quando entra para a União Europeia, a partir de 86 é que começa a ser afetado, mas, entretanto, na ordem jurídica interna, em 83, é criada a Reserva Ecológica Nacional. E essa Reserva Ecológica Nacional, que vai se somar à Reserva Agrícola Nacional, tem no preâmbulo esta nota que merece a pena nós revermos e que eu transcrevo aqui e cujos sublinhados são meus. Que esta Reserva Ecológica Nacional que o primeiro passo na concretização da política do ordenamento do território foi dado com a institucionalização da Reserva Agrícola Nacional. Ou seja, basicamente o que nos é dito aqui é que a política
do ordenamento do território começa em Portugal com a publicação da Reserva Agrícola Nacional. Não obstante, já ter sido antes criada a figura do Plano Diretor Municipal e ter sido regulamentada, por algum motivo, considera o legislador que o primeiro passo da política de ordenamento é a criação da Reserva Agrícola Nacional. E que o segundo passo será com a criação da Reserva Ecológica Nacional, que vem salvaguardar a estrutura biofísica necessária para que se possa realizar a exploração dos recursos e a utilização do território, que sejam degradadas determinadas circunstâncias e capacidades que dependem da estabilidade e fertilidade das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais. E aqui começamos a ter um problema, aquilo que é, a meu ver, uma espécie de pecado original da REN. É que esta definição vaga daquilo que se estava a pretender definir nunca é concretizada nos documentos subsequentes. Pretende-se salvaguardar a integridade biofísica dos ecossistemas, mas essa integridade nunca é efetivamente definida em termos de biodiversidade que se queira defender, em termos de qualidade da água, efetivamente em termos químicos, em termos de salvaguarda do solo contra a erosão. Não se pretende quais são os limiares de erosão que se pretende. A Reserva Ecológica Nacional pretende salvaguardar a estrutura biofísica, mas nunca a define. Compreendemos que existe aquele preceito da exegese jurídica, segundo o qual omnia definitio periculosa est, né? Toda a definição é perigosa, e de facto aqui na Reserva Ecológica Nacional começamos por não ter uma definição daquilo que se pretende definir. Este diploma da Reserva Ecológica Nacional imediatamente avança definindo áreas que têm pendentes superiores a 30%, zonas côncavas das cabeceiras das linhas de água, etc. Definem-se de uma forma razoavelmente arbitrária áreas onde supostamente esses valores biofísicos estão presentes, mas esses valores nunca são clarificados. Entretanto, continuando, e o que é que acontece? Em 1987 sai a Lei de Bases do Ambiente. E esta Lei de Bases do Ambiente é-nos muito relevante. Atenção, é preciso ver que isto é publicado um ano depois da entrada de Portugal na União Europeia. A legislação de impacto ambiental, entretanto, já começa a ser transposta para a ordem jurídica interna e, não obstante esta Lei de Bases do Ambiente já começar a definir as variáveis ambientais, a Reserva Ecológica Nacional continua sem defini-la claramente. Só em 1990 é que existe uma certa aproximação dos critérios de inclusão de partes do território na Reserva Ecológica Nacional e também, no mesmo mês de março de 1990, sai um novo regime jurídico dos planos diretores municipais. Mas, a meu ver, o que nós temos aqui, em 1990, em março de 1990, é que nós temos, basicamente, estamos a criar dois grandes instrumentos de gestão do território. Estamos a criar uma reserva ecológica e uma reserva agrícola que praticamente se constituem mais do que como condicionantes, como as grandes condicionantes do ordenamento do território, aquelas que estabelecem zonas non edificandi em vastíssimas zonas do território e, ao mesmo tempo, temos o plano diretor municipal que, nas suas plantas de condicionantes, devem acatar a reserva ecológica e a reserva agrícola. Mas não será exagerado dizer que a extensão territorial da RAN e da REN fazem delas de longe as condicionantes mais determinantes de um plano diretor municipal. Por outro lado, já estando consagrada a figura dos planos diretores municipais, esgotava-se, em certa medida, aquela necessidade que já tinha sido vista no início da década de 80 de tentar controlar a expansão do território, criando uma figura negativa que interditava a construção em determinadas áreas. Isto é, o entender que eu faço, a exegese que eu faço destes documentos é que o legislador propõe a RAN e a REN, sente a falta de um instrumento que disciplina os usos do solo e vai criar um instrumento negativo que cria zonas não edificandi para a urbanização. E aquilo que não seria nem RAN nem REN, enfim, a urbanização poderia ser autorizada. Ao passo que, entretanto, e paralelamente, é criada a figura do plano diretor municipal, que já tem, digamos, já tem estatuições positivas, que, pelo contrário, já determina aonde é que se pode construir, com que índices é que se pode construir. E assim nós acabamos por ter dois instrumentos paralelos, um que quer regular o ordenamento do território interditando com base em pressupostos aparentemente ecológicos e agrícolas, e temos outro instrumento de ordenamento do território que pretende discipliná-los
com decisões políticas onde se vai decidir para onde é que se vai expandir o território. Estas duas figuras, uma condicionante omnipresente, que é o meu caso da RAN e da REN, e por um lado as plantas de ordenamentos dos PDMs, entram aqui num conflito que é francamente pouco saudável. Eu recordo-me de há uns 12 anos, um aluno meu aqui de Coimbra fez um estudo, uma análise dos processos de licenciamento em vários municípios daqui da região centro, a tentar apurar onde é que tinha havido mais licenciamento. Se nos perímetros urbanizáveis, se nas zonas de RAN e de REN. E concluiu que em vários municípios tinha havido mais licenciamento em áreas de RAN e de REN do que nas próprias áreas urbanizáveis dos planos diretores municipais. Porquê? Porque estas condicionantes, uma vez desafetado o solo destas condicionantes, havia, em certa medida, entrava-se num vazio legal onde tudo era possível. E, portanto, o jogo de afetação relativamente arbitrária de terrenos à Reserva Ecológica Nacional e, por consequência, também de desafetação relativamente arbitrária, abriu a porta ao mesmíssimo caos que supostamente a REN deveria combater. E isso porquê? Porque, a meu ver, também na primeira formulação que nós tivemos da REN, naquela que efetivamente foi traçada, de 1990, as manchas urbanizáveis eram traçadas com critérios perfeitamente vagos. Basta recordar que, por exemplo, que pertenciam à REN todas as zonas côncavas a montante das linhas de água. Ora, como é fácil de ver, qualquer bacia hidrográfica a partir da foz é côncava, não existem bacias hidrográficas convexas. Quer dizer, no limite, a interpretação tão vaga do conceito de cabeceiras das linhas de zonas côncavas a montante das linhas de água permite a total arbitrariedade da afetação ou desafetação. Zonas de máxima infiltração. Essas zonas de máxima infiltração, sem haver estudos hidrogeológicos a sérios, torna-se um exercício perfeitamente arbitrário. Tão arbitrário na afetação como na desafetação. Estes são alguns dos critérios mais evidentes. Outros critérios eram mais objetivos, como, por exemplo, o critério de afetação à REN de todos os solos com pendentes superiores a 30%. Mas aqui depois havia um problema significativo, é que a equação universal de perda do solo estipula que a erosão do solo varia consoante não apenas a pendente, mas a composição do solo, o coberto vegetal, a armação que o solo pode estar a sofrer em termos de socalcos, vale e cômoro, as práticas culturais, etc, etc, etc. E, portanto, reduzir a erosão do solo a pendentes superiores a 30% é perfeitamente arbitrário em termos de lógica de erosão do solo. E diga-se de passagem, não resolve o problema da erosão do solo em zonas com pendentes inferiores a 30%, mas que, pela natureza do coberto e pela natureza do próprio solo, da própria classe pedológica dos solos, também estão sujeitos a erosão. Mas, avançando mais um pouco aqui no PowerPoint, vejamos que em 1992, paralelamente vai sendo criada a legislação ambiental, em 1992 vai sendo criada a Rede Natura 2000, um instrumento por excelência da União Europeia para preservação in loco da biodiversidade, e em certa medida podemos dizer que este diploma da Rede Natura 2000, num certo sentido, esgota boa parte do conteúdo que eventualmente poderia ter a REN em matérias de conservação da biodiversidade. Eu digo eventualmente porque não existe nenhuma correlação ecológica entre o traçado prevista, nem na lei, nem na prática, entre o traçado da Reserva Ecológica Nacional e a ocorrência de valores de biodiversidade. Em 2000 é publicada a Diretiva Quadro da Política da Água, onde supostamente aqui estão plasmadas as orientações europeias para a gestão dos recursos hídricos. Em 2001 é criada a diretiva que institui a avaliação ambiental estratégica, essencialmente dos planos do ordenamento do território. A maior parte de 90% das avaliações ambientais estratégicas que são feitas em toda a Europa são de instrumentos de gestão territorial e, portanto, a avaliação ambiental estratégica vai apertar ainda mais a malha em termos de valores ambientais no que se refere ao ordenamento do território. E, finalmente, em 2008, temos um novo regime jurídico da REN que vai pretender pôr cobro às arbitrariedades que tinham sido detectadas na versão de 1990 da REN. Conseguiu resolver essas arbitrariedades? Não, não conseguiu.
A Reserva Ecológica Nacional, tal como agora existe, já depois este diploma de 2009 já teve vários avatares e várias revisões, como nós já veremos, instituiu as seguintes figuras, as seguintes tipologias de áreas a proteger. E que são áreas de proteção do litoral, como vocês aqui veem, as faixas marítimas, as praias, barreiras detríticas, sapais. Todas estas categorias aqui são razoavelmente objetivas, é razoavelmente fácil de determiná-las. Portanto, aqui não inspira grande controvérsia este traçado. Poderá inspirar alguma controvérsia sabermos até que ponto é que é necessário criar mais uma condicionante quando boa parte destas áreas já são domínio público. Não é? Idem para as áreas de sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, cada uma um troço do território nacional pode ser afeto à REN por pertencer a cada uma destas tipologias, ou até várias em simultâneo. Nada obsta a que uma determinada parcela do território pertença a várias tipologias. Não é? E, finalmente, as áreas de prevenção de riscos naturais. E aqui, em todas estas tipologias que nós aqui vemos, há pelo menos 4, que são aquelas que eu aqui assinalo, que têm causado inúmeros problemas no seu traçado, porque nem o decreto-lei tem sido eficaz, nem as orientações estratégicas, nem os guias metodológicos, nem os diversos despachos e relatórios e atas têm permitido resolver este problema. E aqui, e antes de eu voltar a estas tipologias, deixem-me mencionar um dos grandes problemas que nós aqui temos, é que nós partimos de uma situação em que nós verdadeiramente não sabemos muito bem o que a REN quer defender. Nós sabemos aquilo que a REN quer defender em algumas zonas onde na prática as áreas traçadas são razoavelmente evidentes. Se nós dissermos que queremos prevenir, por exemplo, as zonas de cheias, é razoavelmente evidente aquilo que se pretende traçar, mas quando nós chegamos a outras tipologias, como por exemplo a erosão, nós não sabemos efetivamente o que queremos. Porquê? Porque o combate à erosão e a prevenção da erosão, a mitigação da erosão nas suas causas, nas suas formas de combater, são uma matéria extraordinariamente complexa, extraordinariamente dinâmica ao longo do tempo. Tentarmos combater a erosão, criando uma condicionante de um plano diretor municipal, que em termos práticos serve para restringir a edificação, é um pouco tentar tapar o sol com uma peneira. A erosão necessita de ser combatida em praticamente todo o território nacional, mas consoante os usos do solo ali previstos, aí deve haver diferentes práticas de geotecnia, no caso de zonas a construir, ou práticas culturais, no caso da agricultura e da silvicultura. Não faz muito sentido nós dizermos que é por meio de uma condicionante que nós vamos prevenir a erosão. Não, a erosão, para cada tipo de uso do solo, existem métodos de prevenção da erosão. Existem métodos de prevenção da erosão se um solo for urbano, existem métodos de prevenção da erosão se um solo for silvícola, existem métodos de prevenção da erosão se um solo for agrícola. Traçar uma área indicando que ela corre o risco de erosão e automaticamente interditar a edificação ou interditar as operações silvícolas ou agrícolas é contraproducente. Não faz sentido e podemos discutir isso com mais detalhe. Há outras tipologias, como por exemplo a tipologia das zonas ameaçadas por cheias, que se quiserem ser bem traçadas, iam requerer, em muitos casos, um investimento de tal monta que, basicamente, com o custo de elaborar uma carta de cheias e um modelo de cheias efetivamente, verdadeiramente eficaz, provavelmente iria ser superior ao custo de elaboração do próprio plano diretor municipal. Se nós tivermos em conta, por exemplo, a traçagem da tipologia que são as zonas de recarga de aquíferos, que exige estudos hidrogeológicos extraordinariamente dispendiosos, então será duvidoso que muitas câmaras municipais sequer consigam pagar o estudo de zonas de recargas de aquíferos. Mas, ainda assim, tanto mais que o INAG não tem esses estudos
feitos para todo o país e não com a qualidade que, em certa medida, se pretenderia que estivesse plasmada na Reserva Ecológica Nacional. Mas, pelo facto destas tipologias serem extremamente difíceis por um lado, de ver o que é que se pretende fazer com elas, e, por outro lado, calcular, nós, talvez como resultado desta complexidade, tivemos uma profusão de diplomas, de orientações técnicas que tem perturbado de uma forma extraordinária a elaboração das cartas destas condicionantes. Deixem-me partilhar convosco aqui aqui está uma antologia só da legislação relativa à REN, publicada nos últimos anos. Temos aqui o regime jurídico da REN de 1983, temos aquele que efetivamente foi aplicado a partir de 1990 na maior parte dos planos diretores municipais, o regime de 1990. Depois temos, em 1909, tivemos, em 2009, tivemos o regime jurídico da REN, aqui falta aqui o 2009 propriamente dito. Tivemos o regulamento da cartografia também e o regime jurídico da REN. Depois tivemos as orientações estratégicas em 2012, que era o documento que iria orientar o traçado da REN. Portanto, temos a REN, é o diploma que vai definir como é que nós vamos traçar a REN propriamente dita. Depois tivemos, no próprio ano, a retificação das orientações estratégicas, porque havia erros muito significativos nas fórmulas. Depois, em 2012, tivemos nova revisão do regime jurídico. Tivemos, em 2013, uma recomendação técnica que visava adequar a metodologia que já tinha sido tratada nas orientações estratégicas, mas que havia, mesmo assim, muitas dúvidas. Entretanto, as diversas CCDRs foram publicando os seus guias metodológicos, que não estão necessariamente de acordo, ou pelo menos não reproduzem ipsis verbis, as orientações estratégicas, podem introduzir critérios suplementares. Depois tivemos, em 2015, uma outra recomendação técnica que condicionava a interpretação dos documentos anteriores. Em 2016, uma outra recomendação técnica. Em 2017, uma ata da CNT que vai condicionar novamente a interpretação. Em 2017, um outro despacho que vai retificar tudo aquilo que até então tinha sido cedido. Em 2017, existe ainda mais outra recomendação técnica relativa à interpretação das orientações estratégicas. Em 2018, outra ata que vem estipular, que vem condicionar a interpretação. Em 2018, uma nota informativa, que também tinha de ser tida em conta. Em 2019, saem novas orientações estratégicas e em 2019 é também o regime jurídico revisto integralmente. Quer dizer, o que é que isto se traduziu na prática às equipas que estavam a elaborar a REN e da qual o engenheiro João Belar e eu próprio estivemos envolvidos? Foi uma constante instabilidade onde sempre era traçada uma nova carta de REN e particularmente as cartas relativas à erosão hídrica do solo, que foi a mais polémica das tipologias, foi a da erosão hídrica do solo, e estivemos constantemente a rever, a produzir novos e novos mapas. Houve um município em particular que nós, no total, produzimos mais de 30 cartas diferentes de erosão do solo, à medida que iam mudando as formulações previstas na lei. E, portanto, consoante o critério, consoante se ajustava à equação universal de perda do solo, consoante o entendimento que era tido da equação universal de perda do solo, um território tanto podia ter 10% do município ser afeto à Reserva Ecológica Nacional, como poderia ser 99%. Era basicamente, perdoem-me o plebeísmo, era ao gosto do freguês. Ajusta a fórmula e sai uma rede completamente distinta. E sempre os técnicos das CCDRs, evidentemente de boa fé, perguntavam-se, mas afinal de contas, de tantas interpretações possíveis da fórmula, qual é que está a mais correta? E a resposta seria, depende. Depende do que quiser fazer com a REN. Depende, muito simplesmente. A REN visa prevenir a erosão hídrica do solo? Bom, se visa prevenir a erosão hídrica do solo, como é que se vai prevenir? Vai-se prevenir a erosão hídrica do solo depois do incêndio? Quando se vai cultivar? Quando se vai construir? Depende muito. Poderia-se arbitrar, por exemplo, que a Reserva Ecológica Nacional poderia ser os 10% do país mais vulneráveis à erosão ecológica. Não foi isso que se fez. Podia-se arbitrar que
Vejam só, por exemplo, a fórmula foi alterada tantas vezes. Da primeira vez que surgiu a forma de erosão universal, da primeira vez que foi nas orientações estratégicas prevista a aplicação da equação universal de perda do solo. A equação universal de perda do solo tem várias variáveis e uma das variáveis seria a variável P. A variável P que, de acordo com os manuais técnico-científicos, determina métodos de proteção do solo de práticas culturais. Portanto, tem a ver com se vai instalar socalcos, valas e cômoros e por aí fora. Ora, as orientações estratégicas de 2012 preconizavam que esse P já não tinha nada a ver com práticas culturais. Esse P representava o percentil em que o município estava no país em termos de densidade populacional. Portanto, algo que já não tinha remotamente nada a ver com erosão. Nenhum manual técnico fala em densidade populacional para estimar a erosão do solo. Mas as orientações estratégicas plasmavam isto. O resultado prático, em municípios como Alcotim, que é dos menos povoados do país, esse fator P, que podia calibragem, variável entre 0 e 1, desceu para 0,02%, porque o país estava no percentil 2 em termos de densidade populacional. E, portanto, a Reserva Ecológica Nacional nesse município, no que se refere à erosão, baixou de 86% para 4%. Porquê? Porque alguém inventou um coeficiente P completamente alheio àquilo que se sabe em matérias de lógica e cálculo de erosão. E dir-me-ão, bom, mas este é um erro palmatório, é um erro que seria evidente se a perceber. Não, esse erro tardou mais de 7 anos a ser corrigido. Mais de 7 anos a ser corrigido e, portanto, é importante ver a quantidade de vezes em que ao elaborarmos, por exemplo, essa Reserva Ecológica Nacional de Alcotim, as nossas cartas vieram para trás, nas CCDRs, na APA, porque as pessoas não conseguiam perceber como é que de um momento para o outro tinha a erosão a primeira versão da REN de 1990 dava 89% do território afetado à REN e a segunda dava 4%. Agora, o mesmo se passou com outras tipologias como, por exemplo, deixa eu ver. Tipologias como, por exemplo, as áreas de instabilidade de vertentes. As áreas de instabilidade de vertentes deveriam ser calculadas em função do índice cibernético que procuraria fazer interpolações a partir de ocorrências de deslizamentos de vertentes em vários pontos do município, iria-se fazer interpolação da probabilidade de ocorrência, fazer a generalização para o resto do país. O problema é que em muitos municípios não há qualquer registro de instabilidade de vertentes, não há qualquer registro, é o caso de Alcotim. E então, naturalmente, a CCDR pede-nos que nós encontremos a instabilidade de vertentes, mas não havia instabilidade de vertentes, como foi preciso reunir uma equipe e representantes da CCDR, da APA, da Câmara Municipal, dos consultores e ao território, vasculhar todas as zonas que em fotografia aérea pareciam vagamente ser de instabilidade de vertentes, mas não ocorriam. Portanto, aquele modelo de instabilidade de vertentes era inaplicável no nosso território. Agora, o que é que isto... Quais são os problemas que isto nos traz aqui? É que uma equipa que esteja a elaborar a REN neste momento, como ninguém sabe verdadeiramente o que é que se pretende com a REN, nunca é possível a uma equipa que esteja na APA ou numa CCDR ou mesmo na Administração Central decidir se aquele traçado está correto. É uma figura essencialmente arbitrária nas tipologias que mais nos interessam. Nas tipologias mais extensas. Na tipologia que se refere à instabilidade de vertentes, que se refere aos solos. A instabilidade de vertentes não é uma tipologia muito extensa, diga-se de passagem, mas a sua determinação resulta quase impossível com os meios que estão ao dispor das equipas municipais, das equipas que estão a elaborar as redes. E também das áreas de recargas de vertentes, das áreas de recargas de aquíferos.
para elaborar uma cartografia verosímil das zonas de recargas de aquíferos, é preciso um investimento muito avultado, que não creio que caiba nos orçamentos das câmaras municipais para as revisões dos planos diretores municipais e para a distribuição das cartas de condicionantes. Mas ainda que nós tenhamos uma carta absolutamente fidedigna das zonas de recarga de aquíferos, das zonas de máxima infiltração, aí a solução passaria por encontrar soluções de engenharia civil que evitassem o contágio desses lençóis freáticos e não tanto resolver o problema com simplesmente criando uma zona não edificandi. Onde é que vem esta questão da criação de zonas não edificandi? Vem daquelas teses já antigas defendidas pelo professor, pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, de que a impermeabilização do solo vai prejudicar a recarga dos aquíferos. Mas, quer dizer, nós poderíamos discutir muito sobre isso, mas será duvidoso que, à escala de um município inteiro, haja urbanizações que ponham em causa a recarga dos aquíferos, impermeabilizando totalmente as zonas de recargas. Mas isso só por si já merecia uma discussão à parte da REN. Em relação à erosão hídrica do solo, muito simplesmente, não há, no meu entender, solução consensual para definir quais são as zonas de máxima de áreas de risco de erosão hídrica do solo. Não há neste momento nenhum critério que permita aferir que as zonas de risco de erosão hídrica estão bem traçadas e aquele traçado da Reserva Ecológica Nacional irá servir para as mitigar. Isso não podemos dizer que isso ocorra. O que é que fica da Reserva Ecológica Nacional que possa ter algum aproveitamento, no meu entender? Em certa medida, vamos ao encontro daquilo que já há cerca de 10 anos tinha sido até sugerido e proposto pelo professor Paulo Correia nas cartas de riscos para os municípios. De facto, há tipologias da Reserva Ecológica Nacional que são relativamente objetivas e são úteis, por assim dizer. Quando nós falamos particularmente nas zonas de cheias, quando nós falamos das zonas de cheias, quando nós falamos das zonas de proteção costeira, estas zonas aqui são razoavelmente incontroversas e são de facto úteis. Agora, as zonas de cheias que aqui estão, as zonas ameaçadas pelo mar, isto é razoavelmente incontroverso. Pedro, que nós era só para te dizer que chegasses rapidamente sim. À conclusão da apresentação, no sentido de abrirmos o debate. Claro. Mas ia só dizer o seguinte, é que das diversas tipologias que nós temos de REN, há várias que são efetivamente, objetivamente úteis do ponto de vista urbanístico. Há outras tipologias que não são execuíveis de cálculo com os meios que normalmente estão ao dispor das câmaras municipais, particularmente a estimativa das zonas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. Não é execuível pedir a uma equipa de elaboração da REN que faça esta cartografia com um rigor que possa ter aproveitamento em termos de gestão de aquíferos. E, de qualquer das formas, este é um daqueles tipos de condicionantes que deveria ser remetida para uma política de águas e não para uma política genérica de valores ecológicos. Quanto às áreas de prevenção de riscos naturais que nós temos aqui, das zonas de elevado risco de erosão hídrica do solo e de instabilidades de vertentes, aqui temos problemas muito significativos. O cálculo de áreas de instabilidade de vertentes ao nível do município é tarefa caríssima. Se já é dispendioso calcular a área de instabilidade de vertentes num projeto de geotecnia localizado, generalizar uma carta minimamente fidedigna de instabilidade de vertentes para um município inteiro é, um esforço orçamental que não está ao alcance das câmaras municipais. Idem quanto às áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, nós aqui não faz sentido de toda esta tipologia ser traçada. O que é preciso é haver normas de boas práticas para cada categoria do uso do solo ser gerida de tal forma que a erosão seja minimizada, seja ela zona agrícola, urbana, florestal ou outra. Porquê? Porque a erosão do solo é tão dinâmica, depende não apenas da pendente e da classe do solo, mas também dos tipos de uso do solo, que de facto não há utilidade
efetiva nesta tipologia aqui. Enfim, eu se calhar, João, ficava por aqui, porque depois começamos a entrar em aspectos técnicos e então aí posso utilizar demasiado. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Pedro. Passamos agora para a fase do debate. E quem quiser se inscrever, pedia que o fizesse através aqui do chat ou do bate-papo, depende aqui das línguas do software. Só duas brevíssimas notas, que até pegando aqui em algo que estava a ser dito aqui no chat pelo Carlos Mesquita Guimarães, que refere aqui vários aspectos que são relevantes, mas eu destacava um que é a questão da qualidade e da quantidade de informação, da informação de base, que é definida até nas orientações estratégicas, nem sempre realmente acompanha os desejos, digamos assim, do que está previsto nas orientações estratégicas. A outra coisa que eu mostrava aqui muito telegraficamente e até partilhando a informação do Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo, que é um mapa que ilustra muito facilmente a quantidade de RENs que já foram publicadas ao abrigo do novo regime, que no fundo é este verde mais escuro, a caminho um bocado do verde azeitona, digamos assim, e que à data desta informação, que é de outubro, eram 20, aqui pesquisando no Diário da República, que entretanto saíram mais 6, o que não chega a 10% dos municípios de Portugal. Portanto, isto mostra que realmente ainda há muitas RENs que não estão já de acordo com as orientações estratégicas, por diversas razões, muitas delas foram aqui referidas pelo Pedro. Eu já tenho aqui algumas inscrições e penso que a primeira foi a doutora Cristina Guimarães, a quem eu pedia que falasse. Sim, boa tarde a todos. Eu já não estou nas funções de diretora de serviços do ordenamento de território desde janeiro, do ordenamento de território da CCDR Norte, desde janeiro deste ano, mas tenho mantido muito próxima de todo este processo dos PDMs de terceira geração e em particular também aqui das questões da REN. Pegando nas palavras muito claras do Pedro Bingre, eu acho que as estratégicas conseguiram ter a capacidade de não ser só um péssimo exemplo de legislação, ou seja, para nós juristas é verdadeiramente mau, porque transmite uma enorme insegurança jurídica haver a publicação da resolução do Conselho de Ministros, depois haver várias orientações da Comissão Nacional de Território e posteriormente a portaria e mesmo a alteração ao regime da REN, mas muito mais preocupante para mim, e não tive a oportunidade de o frisar na última sessão em que estive na qualidade de oradora, é que aqui conjugam-se duas coisas muito más, que é, por um lado, a insegurança jurídica de uma proliferação completamente incompreensível e, por outro, administrativa. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a apreciação das propostas de REN que os municípios foram apresentando foi sendo vista pelas comissões de coordenação, eu acho com bastante, pelo menos pela CCDR Norte, acho com bastante consciência, com bastante capacidade de dar uma resposta atempada e de conseguirmos aqui, dentro das limitações do quadro que nos limitava, darmos aqui alguma constância ao processo, mas por outras entidades, e perdoem-me se está aqui alguém da APA-RH, com uma entrada muito tardia no processo e depois com exigências que me parecem, porque me continua a ser transmitido o que se está a passar nestes processos, com exigências que que é a conclusão dos PDMs nos prazos legais que estão fixados.
e imensamente porque não podemos esquecer que os municípios não iniciaram as revisões dos planos diretores municipais para a adaptação aos novos conceitos de solo rústico e urbano por vontade própria. Iniciaram esses procedimentos porque era uma imposição legal. E eu tenho feedback de alguns municípios que têm os PDMs prontos e que dizem que não podem avançar porque as RENs não avançam, porque à última da hora foram pedidos estudos hidrológicos, foram exigidos não sei quantos, foram exigidos desenvolvimentos de trabalhos que no início não foram. Pronto, tudo isto leva-nos a uma preocupação, que é a preocupação da administração ter um momento em que as exigências e não poder estar constantemente a evoluir nessas exigências. Mas posto isto, e gostaria até aqui de partilhar a tela, não sei se está aqui, se estão aqui representantes dos municípios, mas eu dar conta do regime transitório. Não sei se estão todos a ver. Estão a ver? Sim, doutora, estamos a ver. Sim, sim. Pronto. Eu compreendo este regime transitório muito bem, porque este regime transitório que teve na base uma exigência que a CCDR Norte fez, que foi relativamente a alguns municípios que tinham acabado de rever ou de fazer novas RENs ao abrigo do regime transitório da resolução do Conselho de Ministros, que era desproporcional exigir que começassem três que permitia não fazer as RENs desde que elas depois tivessem, de não fazer as RENs de acordo com as novas orientações estratégicas, se elas estivessem depois concluídas até 2024. Nós, naturalmente, que nunca recomendamos o recurso a este, mas sabemos que até foi introduzido no diploma, no Decreto-Lei 124/2019, como sabem, foi o que veio alterar do regime da REN, mas está no diploma que altera dar a cobertura à preocupação que a Comissão de Coordenação do Norte tinha transmitido à Secretaria de Estado. Acabei de dizer que nós nunca recomendamos a utilização deste princípio, que tinham RENs já antigas, e eu agora começo a ficar preocupada, porque tenho municípios que decidiram, bem, sendo bons alunos, digamos assim, fazer de acordo com as novas orientações estratégicas e estão a ser penalizados porque não conseguem fechar os seus PDMs de terceira geração, ou seja, já têm todo o trabalho feito. Falta-lhes, por exemplo, trabalhar num único sistema da REN. Por isso, deixo aqui também em aberto a possibilidade de se utilizar este prazo de 5 anos para evitar o incumprimento do artigo 199 do REGIT, que, como sabemos agora, obriga a que o procedimento esteja concluído, até mais ver, sabemos lá se vem aí mais uma provocação, espero que não, mas até mais ver que esteja concluído até 31 de dezembro de 2022, e era esta preocupação que eu queria partilhar convosco. Muito obrigado. Aqui a exposição seguinte que eu tenho é do Manuel Miranda. Muito bem, boa tarde a todos. É um pouco na sequência do que a doutora Cristina acabou de colocar, embora pondo também uma questão mais de fundo. É que, como eu disse muito bem, para a limitação e identificação de determinados sistemas da REN e o custo que isso tem à escala do município. Para além dessa questão, que é extremamente importante, obviamente, o que eu acho, e acho que isto desde há muito, faz sentido que a sua limitação seja feita à escala do município.
Quer dizer, se é nacional, ela tem que ser feita nacionalmente e de acordo com o racional que defenda os valores que têm importância nacional. E, por outro lado, porque há coisas completamente absurdas. Tem qualquer sentido, por exemplo, limitar as zonas ameaçadas pelas cheias do Rio Douro, município a município? Isto tem algum sentido? Para além do custo que é para cada município e que provavelmente não podem suportar, e ainda por cima, que se fosse feita uma coisa ao longo de todo o percurso do Rio Douro, se calhar ficava globalmente mais barato. Quer dizer, isto é completamente irracional. E, portanto, isto tem que acabar de uma vez por todas, porque uma reserva ecológica nacional tem que ser limitada, digamos, pelas instâncias nacionais ou, quando muito, regionais. Por outro lado, do ponto de vista estrutural, é certo que a RAN e a REN, como ainda agora ficou flagrante na exposição histórica que o Pedro expôs, foram uma espécie de medidas de emergência para conter a edificabilidade, porque não havia mais instrumentos para o fazer. Quer dizer, para além disso, hoje em dia já está ultrapassado, de uma vez por todas, as reservas devem ser desligadas da contenção da edificabilidade. A contenção da edificabilidade deve-se fazer, como já aponta a lei de base atual e devia ser reforçado, no sentido de que edifica-se nas áreas que os planos estabelecem para tal, e essas são essencialmente as áreas urbanas. Eu não defendo radicalmente que não possa haver edificabilidade no solo rústico, mas essa edificabilidade tem que ser mesmo residual e estes elementos têm que ser estabelecidos nacionalmente também, porque com a prática que temos, a tradição que temos de associar o direito de edificar ou a expectativa de edificar à propriedade do solo, efetivamente, quando se entrarem com restrições fortíssimas na generalidade do território, isto mexe com, não vou discutir isto juridicamente, até não tenho competência para tal, se o direito de edificar se faz parte do direito ou não, mas na expectativa das pessoas faz. E, portanto, tem que ser normas nacionais, por uma questão de equidade, a fazerem uma restrição fortíssima da edificabilidade no solo rústico. E também por uma outra razão, que o Pedro Brings já tem sistematicamente e quase permanentemente colocado quando se fala destas questões, que tem a ver com o facto de que se o solo rústico tiver um mínimo de expectativa de edificação que não seja totalmente residual, o seu valor com o solo para edificar é superior ao valor máximo que um agricultor ou um explorador florestal pode dar pelo solo se quiser com rentabilidade fazer a sua exploração. Portanto, isto obriga a que seja nacionalmente, isto tem que ser colocado nacionalmente e muito menos deixar, nem sequer para os próteses e muito menos aos PDMs. Eu tenho tido conhecimento neste momento de PDMs que vão, em relação às comissões de condenação, vão fazendo a contenção do solo urbano, etc., com estas regras todas, e depois atribuem para a edificabilidade em solo rústico, às vezes, índices superiores aos que eles próprios põem para o solo urbano. Isto está a acontecer. Quer dizer, portanto, porque focou-se a atenção toda em limitar o solo urbano e conter o solo urbano, e de algum modo dá a impressão que é assim uma espécie de contrapartida deixá-los lá então de edificação um bocadinho melhores para o solo rústico. E, portanto, estamos aqui a virar completamente o ordenamento porque nos focamos só numa questão. Portanto, em relação a este último ponto, só para terminar, eu penso que neste momento, independentemente dos prazos virem a ser adiantados ou não, os municípios têm para as revisões que já prorrogaram e que se estão também a queimar, e por outro lado, se têm as revisões adiantadas, o que eles querem é acabar a revisão, não é ter mais um ano para andarem a protelar e a enrolar as coisas. E, portanto, eu acho que neste momento os municípios devem, a menos aqueles que tenham a renda fechada, devem usar aquele número que a doutora Cristina ali colocou e insistirem numa questão, porque a resposta a isto que eu começo a ver em algumas comissões de coordenação, porque a alternativa, se vai usar a REN que está em vigor, obviamente que ela tem que ser transposta para a cartografia que estamos a fazer o PDM. O que está a acontecer agora, pelo menos em algumas comissões de coordenação, é que estão-se a pôr entraves enormes esta transposição. Ao ponto de, eu sei de um caso que foi negada a aceitação da transposição, porque é um município do litoral, e na nova cartografia a linha de costa está diferente da linha de costa da cartografia da REN antiga, de há 20 anos, ou de há 5 anos, ou de há 10 anos. Mas isto é uma situação física, isto não é uma delimitação que as pessoas ponham por sua alta recriação. É a mesma coisa quando os rios não estão exatamente nos mesmos sítios. Mas na REN anterior, onde é que se puseram os rios? Nunca a cartografia em que ela foi feita os mantinha. Portanto, é manter o critério. É completamente absurdo neste momento que se recuse transposições das RENs em vigor para a nova cartografia com argumentos deste género. Isto, eu penso isto, peço desculpa de estar a ser desta maneira, mas cada vez mais não sou adepto de teorias da conspiração, mas às vezes parece que há uma série de entidades que estão apostadas em não haver ordenamento do território, não haver planeamento.
a encravá-lo constantemente. Desculpe-me interromper. Peço desculpa disto, do desabafo e acabei. Eu também peço desculpa pela interrupção, porque me estou a ver totalmente nas suas palavras. É que parece que há entidades que estão com vontade que o exercício não acaba. E aqui volto a trazer à colação um aspecto que nem sempre é de conhecimento de todos. Há um órgão que foi criado pelo REGITA, que é a Comissão Nacional de Território, e em que tem assento todas as entidades, nomeadamente a APA, e o ICNF, para os problemas que existem com o ICNF. Mas também tem assento, peço desculpa, também tem assento a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Isto existe desde a publicação do REGITA. Mas agora temos uma nova presidência da Associação Nacional de Municípios e até com uma presidente que julgo que estará sensível a este problema. É uma questão das pessoas se unirem e levarem esta preocupação à Comissão Nacional de Território, porque não pode continuar a acontecer as decisões serem tomadas unilateralmente por parte da Administração Central. Se elas fossem com fundamentação sustentada, muito bem. O professor Paulo Correia está aí, esteve à frente deste órgão e sabe que ele tem potencialidades enormes, mas de facto é preciso que os municípios cheguem lá e que coloquem o problema, ou coloquem o problema a outro nível, porque o que eu vejo que se está a passar é um cenário que, muito sinceramente, por ter estado 10 anos nas funções que tive, me entristece imenso, porque não vale a pena estarmos a criar obstáculos para que as coisas não aconteçam. Desculpa, eu não falo mais. Não, é só para respeitar aqui a ordem das inscrições. Peço desculpa. Não, era essa, é o meu papel de moderador. A próxima inscrição que tem aqui é o Carlos Mesquita Guimarães, que peço que intervenha, se faz favor. Olá, boa tarde a todos, muito obrigado. Eu queria começar a fazer alguns comentários. Isto é um assunto que me toca já há muitos anos, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista académico. Antes de mais, a REN é isso. Pode subir um bocadinho o som, está muito baixo. O som está muito baixo. Já me conseguem ouvir. A questão da REN foi essencial e continua a ser essencial em termos do planeamento do território português. E se nós formos fazer uma análise aos municípios que tiveram RENs minimamente bem feitas, na altura do 93-90, vamos perceber que esses territórios estão com muito mais equilíbrio do que dos outros que não tiveram, nomeadamente muitos do Algarve, que as RENs não foram delimitadas como deve ser e, portanto, não houve salvaguarda do território como devia. As condicionantes biofísicas, sendo elas restrições e servidões administrativas, do ponto de vista do planeamento, têm que ser os primeiros elementos a integrar esse processo de planeamento. Só depois é que vamos pensar o solo urbano, não é? Portanto, nós vamos fazer esse levantamento das condicionantes, vamos salvaguardá-las e depois vamos trabalhar o solo urbano, vai restar muito solo para se urbanizar. Em relação aqui às orientações estratégicas, e eu vi que o arquiteto José Cangueiro do Porto está presente, ele deve-se recordar das discussões que tivemos nessas orientações estratégicas, nas quais tivemos os dois integrados, ele pela CCDR Norte e eu pela CCDR Centro, e de facto o grande problema tinha a ver com as especificidades regionais, porque o objetivo principal era criar-se uns modelos de fundamentação técnico-científica para que, no fundo, a delimitação da REN deixasse de ser arbitrária, isto é, tivesse uma fundamentação aceita para todos, porque até então não havia, portanto, a CCDR do Centro, nós tínhamos uma equipa de trabalho específica para as delimitações dos 78 concelhos e tínhamos um manual de normas que na altura foi iniciado pelo arquiteto paisagista Cerveira, já ainda na sequência do arquiteto Ribeiro Teles. Portanto, nós tínhamos umas normas criadas com aquilo que era possível fazer.
Portanto, não inventámos muito, tínhamos que ter informação suficiente para utilizar nessas normas, e foram criadas e foram assim, e foram aceitos pelos municípios todos. E era a CCDR que delimitava tudo, com colaboração das câmaras. As orientações estratégicas vieram mudar um bocado, que era a justificação técnico-científica. E havia, de facto, que o professor Bingre tem razão, a questão da erosão hídrica do solo é altamente suspeita no modelo que acabou por ser aprovado, e eu volto a referir que esse modelo nunca foi aprovado pelas CCDRs, foi um modelo imposto posteriormente com a equação universal da perda de solo, porque até então havia uma ferramenta em sistemas de informação geográfica, um modelo em que se carregava a informação, clicava-se num botão e saía-nos a área pretendida. O problema é que, na altura, eu lembro-me de ter fornecido a informação do Conselho da Pampilhosa da Serra, e o modelo estourou porque nunca tinha sido testado um modelo com declives tão elevados como os da Conselho da Pampilhosa da Serra. De que os que se tentaram aplicar nunca resultaram, e depois acabou por ser imposto aquela adaptação e essas questões, no fundo, vão descredibilizar, obviamente que acabaram por descredibilizar a questão. Eu penso que é facilmente feita pelas equipas, desde que haja informação do levantamento das ocorrências dos movimentos de massa. Se isso houver, facilmente, porque é um modelo matemático que se vai aplicar. Em relação à questão que se falou agora ultimamente, em aproveitar as rendes em vigor, sou totalmente contra o aproveitamento das rendes em vigor. Primeiro, os erros cartográficos das transposições que se vão gerar. Em segundo, nós neste momento temos meios técnicos, tanto ao nível das ferramentas como ao nível de técnicos de pessoas, que perfeitamente desenvolver estas, no fundo, as delimitações das várias áreas da rede. As CCDRs estão um bocado limitadas. É o final, vou acabar. Eu tive 10 anos na CCDR Centro e a principal tarefa era a rede. As CCDRs estão altamente limitadas nas equipas que fazem este acompanhamento das redes. Portanto, terão que ser também os municípios a ajudar as CCDRs neste processo e as CCDRs também têm que ter alguma abertura de perceber que nem todos os municípios têm o mesmo nível de informação, e se nós formos fazer uma pesquisa em termos nacionais, vemos que o Alentejo tem muita informação acerca de solos, a região centro praticamente não tem, e portanto tudo isto tem que ser avaliado e tem que ser ponderado. Pronto. Muito obrigado. Antes de passar aqui a palavra para o próximo inscrito, só uma brevíssima nota que, obviamente, que podíamos estar horas e horas, e era quase uma sessão por cada tipologia, a discutir as especificidades de cada coisa, porque realmente isso permitiria, tal é a riqueza da discussão que podia acontecer. E, de facto, há tipologias que são mais complexas e até mais difíceis de ver no território, como a erosão hídrica, do que outras, como, por exemplo, as zonas ameaçadas por cheia. Mas eu, até de experiência própria, o que também tenho sentido é que tem havido alguns pedidos referentes às zonas ameaçadas por cheia que são um bocado, digamos, estranhos, quando já devia haver um trabalho mais fino, e nas zonas mais críticas em Portugal, isso já devia estar mais estabilizado, a delimitação. Porque isto está a levar a uma situação que, conjugado com o famoso prazo do 31 de março, que já aqui foi falado, em que houve ou tem havido comissões consultivas de uma proposta de ordenamento sem uma renda estabilizada, e quando há sem estar uma renda estabilizada, por exemplo, nas zonas ameaçadas por cheia, que é uma coisa mais fácil, não necessariamente menos séria, isso cria realmente aqui, parece que estamos a fazer tudo ao contrário, e depois gera aqui vários problemas. O próximo inscrito que tenho aqui é o Frederico Stiliano Reis. Olá, muito boa tarde a todos. Mais que uma intervenção, era uma pergunta um pouco na sequência da intervenção da doutora Cristina Guimarães. Eu percebo e concordo plenamente com aquilo que referiu em relação ao diploma ao 124 de 2019,
o que me faz confusão é precisamente como é que com mecanismos como a Comissão Nacional do Território, as CCDRs que temos por este país fora e a problemática do prazo do 199 do REGIT, que acho que é algo que estamos todos cientes, que tem um impacto muito considerável, não só nos municípios, mas em toda a atividade dos particulares. Eu sou advogado, não faço parte da administração, tenho muitos clientes muito preocupados com as revisões dos planos, e para quem está do lado fora da administração é muito estranho vermos precisamente esta dificuldade da administração se organizar internamente e na prática se prejudicar, quase sabotar, porque, como disse a doutora Cristina Guimarães muito bem, esta imposição da revisão, que não tem 5 anos, já tem mais, é uma imposição que vem da lei, e depois, de repente, em vez de colaborarmos todos e trabalharmos todos no mesmo sentido para que as coisas se resolvam, complicam-se, e não só não se resolvem, como o prejuízo depois não vai ser seguramente para nenhuma dessas entidades, porque vai ser para o próprio município ou para o particular que é proprietário de terrenos. Nunca vai ser para uma APA ou para uma entidade que facilmente não terá qualquer tipo de responsabilidade neste sentido. Por isso a pergunta é muito prática. As CCDRs sabem, ou talvez o professor Miranda, a doutora Cristina Guimarães, quem está mais a acompanhar os temas, sabem se neste momento os municípios já começam a recorrer mais a este número 3 do artigo 4º, agora que o prazo está mesmo a chegar ao fim, tudo indica que não vai ter outra prorrogação, ou continuam neste impasse de vamos aguardar pela REN e como tal não vamos ter PDM de terceira geração? Eu respondendo muito rápido, Frederico, eu primeiro sou uma observadora agora, por isso o que sei é do que vou perguntando, e acho que ainda não estão a recorrer, porque eu também compreendo que para os municípios é sempre um risco político pesado estar a avançar com um parecer desfavorável das CCDRs. Na minha perspectiva, que tenho a mesma formação que o Frederico, o regime está lá e é claríssimo, e acho que em limite, se não conseguirem aprovar os PDMs por causa das RENs, deviam avançar. Isto também respondendo ao colega da CCDR Centro, ninguém é a favor de não se fazer novas RENs, e eu só estou a dizer que os timings não estão a ajudar que se faça. Que fossem feitas novas RENs. O Zé Cangueiro está aí pode corroborar tudo o que eu estou a dizer. Nós tentamos, ao limite, afetamos uma equipa de 7, 8, 9, 10 pessoas para o fazer. O problema é que no final do processo começaram a ser levantados problemas que não foram no início. E isto está a comprometer a que os municípios cumpram com os prazos. Por isso, agora, se algum está a avançar, que eu conheça, que eu saiba, não. Muito obrigado. Antes de passar aqui à próxima inscrição, que é a Ana Cláudia, e depois eu passaria ao Pedro Bingos para também fazer os comentários que entender. Só alertar que estamos aqui a apontar para fechar pelas 7h30, ou seja, quem ainda quiser se inscrever, era um bocado agora a última chamada. Mas pronto, agora passava a palavra à Ana Cláudia. Boa tarde. Eu queria só dar uma chegazinha, porque eu sofro um bocadinho destas maleitas todas, e ouvir o Pedro Bingre a falar de todos aqueles diplomas que saíram da REN e das orientações todas. Nós passámos, eu estou com a revisão de PDM, município de Alcobaça, portanto, CCDR, Lisboa e Val do Tejo. A nossa revisão de PDM iniciou-se em 2002, portanto há 20 anos que nós estamos a fazer a revisão de PDM, primeira geração, ok? Primeira geração de PDMs. Eu quando ouço aqui falar em terceiras gerações de PDMs, eu digo, eu estou na primeira ainda estou a tentar entrar na segunda, não é? E a REN sempre foi o nosso problema. Se nós nunca concluímos o nosso processo de revisão do PDM, foi porque nunca conseguimos fazer a REN. Nós nunca conseguimos aprovar um PDM com base numa REN antiga que fizeram grande parte das câmaras que aprovaram as segundas gerações de PDM, que avançaram sem
sem as integrar nas novas orientações que estavam a ser lançadas e que estavam a ser em estudo. Nós ainda, as orientações não estavam publicadas e acertadas e nós já estávamos a fazer, já estávamos a aplicar por força daquilo que nos era, que a CCDR-LVT nos ia incutindo e dando essas orientações. Portanto, nós fizemos várias vezes, revimos várias vezes a REN e ainda andamos à tralha com elas. Nós acabamos agora a discussão pública do nosso PDM e ainda não tenho a REN completamente estabilizada. Já está praticamente estabilizada, por isso é que avançamos para a discussão pública, mas ainda tenho aqui alguns pormenores que estão em cima da mesa estáveis, nomeadamente a ZAC, que fizemos estudos hidrológicos para as áreas urbanas, para definir a cota dos 100 anos. A estabilidade de vertentes que falámos aqui, nós também a fizemos, conseguimos, ao fim de muitas discussões e muitas reuniões com a CCDR, conseguimos alterar a metodologia que estava prevista para outra, que era uma possibilidade também, que era dos equilíbrios críticos, conseguimos usar uma metodologia diferente, mas muito bem justificada porque é que o estávamos a fazer, e conseguimos, e ficou realmente mais adaptada àquilo que nós sabemos que acontece outra das questões que também aqui foi falado e que eu acho engraçado, e que eu acho piada quando se diz, porque na teoria é tudo muito bonito. Obviamente que devemos começar primeiro para estudar os condicionantes e depois ver o que é que sobra das condicionantes para avançarmos numa proposta de ordenamento. Mas quando as condicionantes nos dão um território e um resultado de 90% do território, ou 90% e muitos por cento, eu começo a questionar qual é que é o interesse de ver o resto, não é? Portanto, a partir do momento em que a REN não salvaguarda os valores que realmente são importantes e começa a dizer que tudo é importante, perde a sua importância. Porque deixa de salvaguardar aquilo que realmente é importante. E eu não acredito nestas metodologias e nestas fórmulas matemáticas que estão a dar esta disparidade de sistemas de REN, de territórios imensos em REN, que depois deixam de fazer sentido. Porque perdemos, quando tudo é importante, perdemos realmente o foco daquilo que devemos preservar. E se a REN é importante, e foi importante, não sei se ela perde a credibilidade toda quando nos está a dar resultados deste género. Portanto, a partir do momento que eu tenho um território quase todo em REN, não é? Portanto, não faz sentido eu estar à espera de vou avaliar as condicionantes para agora e fazer a minha proposta de ordenamento. Esqueçam lá isso. Não faz sentido. Portanto, eu acho que a REN está muito diversa. Já se devia estar a pensar nisso há muito tempo, em alterar isto. Não, acho que não faz sentido. O que devíamos pensar mais em riscos e, efetivamente, os riscos que devem ser previstos, salvaguardados, as áreas de risco, e focarmos mais nessas áreas e fazê-las estudar. As áreas de litoral, efetivamente, são áreas preocupantes, mas também estão já muito salvaguardadas pelos próprios povos, que definem todas as áreas de risco e também coincidem depois também com áreas de reserva ecológica. Tudo bem, estamos todos de acordo. Relativamente a outros sistemas, eu julgo que devem ser todos revistos e devia ser tudo muito repensado. Na minha opinião, o 31 de dezembro para a revisão dos planos diretores municipais está completamente em causa, relativamente por causa das RENs. E também outra questão que aqui foi levantada, e o prosseguir no município não vejo, nunca foi essa a intenção e duvido que seja à vontade. Nenhum município vai contra uma CCDR e um parceiro de uma CCDR. Portanto, e por isso é que nós estamos há 20 anos em revisão, porque nunca fomos contra os parceiros da CCDR e estamos aqui, mas espero que, no nosso caso, que a gente esteja a finalizar o nosso processo efetivamente. Mas tenho muitas dúvidas relativamente a esta REN e que acho que devíamos pensar nelas como a melhor para salvaguardarmos aquilo que realmente é importante. Foi só um desabafo.
Muito obrigado. Isto faz-me lembrar uma expressão que um professor que eu tive no técnico dizia, que era: não há bons nem maus materiais, há boas e más aplicações para os materiais. Uma fé cega no que o computador dê como resultado também não pode dar bom resultado. Os resultados têm que ser interpretados e têm que ser adaptados à realidade do território, e felizmente há vários técnicos em várias entidades que têm esse espírito crítico de dar contributos muito úteis e muito relevantes para o que depois é a ARN como resultado final. Eu tenho aqui mais uma inscrição, mas se calhar passava aqui ao Pedro Bingos para uns breves comentários antes de voltarmos aqui às inscrições. Obrigado, João. Obrigado. Eu iria um pouco sentar-me naquilo que foi dito aqui pelo Carlos Mesquita Guimarães e também pela interveniente, Ana Cláudia, a respeito. Alguém estava no telefone. Disse o Carlos Mesquita Guimarães que a questão da instabilidade de vertentes é uma mera fórmula, a aplicação de uma mera fórmula, e eventualmente também supõe que é o mesmo de erosão. Não, infelizmente não são a questão de uma mera fórmula, porque a experiência que eu tive já a trabalhar em vários municípios do norte a sul do país é que na maior parte dos municípios não existem registros de ocorrência de instabilidades de vertentes, e já tive a experiência o engenheiro João Correia sabe, João Belar, sabe que a certa altura deparamos com um interlocutor, não importa se é na CCDR, se é da Administração Central, a dizer-nos: não há instabilidades de vertentes. Não, tem de haver instabilidade de vertentes. Vocês encontrem, porque com certeza com esse substrato tem de haver. Mas desculpe, mas não há. Mas tem de haver. Então, portanto, nós já começamos a ter um problema epistemológico, que é termos de tentar demonstrar que determinada coisa existe. Mas há um problema epistemológico em que não faz falta ter ler o Karl Popper ou a filosofia da ciência para perceber que nós não conseguimos provar que o que não existe, não existe. Nós só conseguimos provar que o que existe, existe. Mas nós não conseguimos provar que o que não existe, não existe. E nós somos colocados perante esta situação surrealista de termos de demonstrar ao interlocutor nosso que o que não existe, não existe. Isto do ponto de vista epistemológico, e digo isto sem querer ser desrespeituoso, que alguém que nos venha dizer: não, neste município tem de haver instabilidade de vertentes, encontre-nos, é epistemologicamente tão válido como dizer: se tenho a certeza que existem unicórnios nesse município, agora o senhor tem de os encontrar. E enquanto não os encontrar, não lhe aprova a reserva. Quem diz unicórnios diz gambuzinos. Porque disso se trata. A mesma coisa para as áreas de erosão hídrica do solo. O primeiro município que nós, com a equipa com que eu estive a trabalhar, fez a primeira carta que fizemos de erosão hídrica do solo, aplicámos exatamente ipsis verbis a fórmula de erosão hídrica do solo que estava na lei. Era absurda, mas aplicámos o que estava na lei. E os nossos interlocutores, repito, não interessa se é da CCDR, Administração Central, disseram: não, mas isto não deu o que nós estávamos à espera. Devem ter cometido algum erro. Não, desculpe, é isto efetivamente, que mostramos o código básico. Não, isto não está correto. Mas não está correto com base em quê? É porque tal como está feita a lei, tanto para a instabilidade de vertentes como para a erosão hídrica do solo, nós estamos perante algo que, em termos popperianos, da filosofia Popper, não é falsificável. Quer dizer, não é colocado uma hipótese. Vamos calcular aqui a erosão hídrica do solo, calculamos de acordo com esta fórmula, calculamos a instabilidade de vertentes e vamos ao terreno verificar se o modelo bate certo. Não é possível. Não é possível. Este modelo não é falsificável. E nós encontramos com situações perfeitamente absurdas, porque nós temos a equação hídrica, temos a equação universal de perda dos solos, consoante nós calibramos o coeficiente P, o coeficiente R, o coeficiente C, o que seja, dá-nos resultados diferentes. Mas, a menos que o Estado invista milhões de euros em fazer delineamentos experimentais a saber se, naquelas condições laboratoriais, aquela erosão está a verificar-se, ou então o modelo é inverificável, não é falsificável, no sentido em que nós não podemos demonstrar que aquela hipótese está verdadeira ou falsa. E isto custou-nos, nas equipas com quem eu trabalhei na revisão de PDMs, custou-nos anos
anos consecutivos a preparar novas cartas de renda de acordo com novos modelos de cálculo, com a forma calibrada com valores diferentes, e depois os nossos interlocutores dizem, não, isto não nos parece certo. Literalmente isto não parece certo porque não havia forma de verificar. Ou melhor dizendo, há forma de verificar, é fazer parcelas experimentais, com distâncias perfeitamente calculadas, calcular a erosão, isso faz-se. Nas estações agronómicas nacionais isso faz-se, com custos elevadíssimos. E nós estamos, perante esta circunstância, eu também já tive, mesmo em relação à instabilidade de vertentes, eu já tive em circunstâncias onde num determinado município apresentar uma primeira proposta de reserva ecológica nacional à CCDR, elaborado por uma universidade. Essa universidade entende elaborar a REN, de acordo com uma série de critérios, e particularmente no de estabilidade de vertentes, de uma forma absolutamente draconiana. O guia metodológico dessa região previa determinada forma de cálculo, que era mais exigente ainda do que constava nas orientações estratégicas. É elaborada uma primeira proposta de REN, que é ainda mais exigente e que ainda aumenta a área de instabilidade de vertentes ainda mais do que o guia metodológico prevê. A Câmara Municipal pede-me apoio, eu vou consultar essa primeira versão que tinha ido para a CCDR e digo, mas os senhores foram muito mais além do que pede o próprio guia metodológico da CCDR. Então vamos escrever aqui um parecer, vamos pedir para refazer a REN tal como diz o guia metodológico da CCDR, porque é menos draconiano. Essa CCDR devolve-nos uma carta dizendo que não, que tinha mudado de ideias. Já não se aplicava o guia metodológico, já se aplicava um outro estudo qualquer. E eu respondo dizendo, mas desculpa, o estudo que os senhores estão a dizer está desatualizado, já foi refutado por estudo posterior. Não, já encerrámos a pesquisa, consideramos que esta é a nossa referência válida. Já não estamos no domínio da discricionariedade, estamos no domínio da total arbitrariedade. Se de um dia para o outro o técnico que deu esse parecer foi substituído por outro, o critério vai ser outro ainda diferente. Se um dia acorda mal disposto, o critério é um. Se acorda bem disposto, o critério é outro. E estamos expostos a isto. E as equipas que andam a elaborar a REN têm um contrato com uma Câmara Municipal, têm 2 anos para fazer a REN tal como está na lei, mas a lei vai mudando. É aquilo que dizem os ingleses, keep moving the goalposts. Há a baliza, a pessoa vai chutar a baliza e a baliza muda de posição. E andam as câmaras municipais, andam as equipas que trabalham para as câmaras municipais durante anos a trabalharem, a produzirem cartografia para no fim terem uma reunião que tarda meses onde as pessoas vão dizer, bom, não me parece que a erosão esteja correta, mas não lhe parece porquê? Não lhe parece porquê? Ou não parece que a instabilidade... O João Belar e eu tivemos com uma equipa de uma Câmara Municipal a procurar um município inteiro para demonstrar que aquela CCDR em particular, aquilo que nos tinha dito que era instabilidade de vertentes, não eram instabilidades de vertentes, eram socalcos, eram taludes, eram coisas que nunca tinham tido um único deslizamento. Porque simplesmente aquela CCDR em particular entendia que naquele município não podia deixar de haver deslizamento de vertentes, tinha de haver, e nós tínhamos de encontrá-las. É francamente absurda esta situação. É francamente absurda. Enfim, João, é melhor ficar por aqui. Para tentar aqui não derrapar nos horários, a última inscrição que eu tenho aqui é a do Nelson Martins. Quem passava a palavra? Muito boa tarde. Na sequência do que o seu professor acabou de dizer, pois eu até gostava de dizer só uma coisa, mas que é, relativamente ao que ele acabou de dizer, é que grande parte do país, sobretudo do Tejo para cima, tem socalcos. E há socalcos onde se fazia agricultura, que hoje em dia estão abandonados, e há socalcos que são utilizados mesmo na silvicultura. E não há dados sobre isso para introduzir depois nos PDMs. Mas a razão principal que eu queria falar era sobre aquilo que é conhecido por as áreas de máxima infiltração, ou eram na legislação anterior, e que agora são áreas estratégicas de infiltração, de proteção e recarga de aquíferos. E quando se diz proteção, está-se a falar essencialmente de pessoas e bens. E
eu penso que ouvi o seu professor, pode ter sido lapso meu, mas se foi lapso meu, peço desculpa e pronto, e solicitaria que a minha afirmação ou os meus comentários não sejam tidos em conta, mas se não, gostaria de ouvir a resposta dele. Eu penso que o seu professor disse que não há problema nenhum em se impermeabilizar o solo, não importa aonde, porque a edificabilidade, porque depois a recarga do aquífero não é prejudicada por isso. Ora, tendo em atenção que se nós estamos, de facto, a impermeabilizar, devemos pensar numa coisa muito simples dos recursos hídricos, que é o binómio escorrência superficial e infiltração. Ora, se nós estamos a impermeabilizar uma área, pois aquela água que se infiltraria deixa de se infiltrar e, em consequência disso, deixa de haver, ou pode ser fortemente atenuada a recarga do aquífero e, em contrapartida, essa água que se iria infiltrar vai escorrer superficialmente, com as consequências que daí advêm. Por um lado, no aquífero, a disponibilidade de água diminui e quanto maior for a impermeabilização, mais afetada fica a disponibilidade de água. Por outro lado, essa água que não se infiltra vai escorrer superficialmente e vai ter consequências, como, por exemplo, na própria tal erosão hídrica de que se estava a falar, mas porque essa água vai passar por diferentes locais e a orografia do terreno vai variando e há de haver sítios onde há condições propícias a que haja sedimentação do solo, das partículas arrastadas nos sítios onde se verifica essa tal erosão hídrica e, portanto, aí pode ocorrer sedimentação. Essa sedimentação pode, inclusivamente, afetar negativamente a capacidade de drenagem da rede hidrográfica e afetar mesmo infraestruturas hidráulicas. E daqui pode resultar também ou contribuir fortemente para as inundações. Portanto, nós começamos a ver que, quando começamos a falar de recursos hídricos, há aqui uma série de coisas que estão interligadas. E se calhar eu não digo mais nada sobre isto, mas gostaria de ouvir o seu professor, Pedro Bingre, para saber se eu ouvi bem ou não. Muito obrigado pelo seu contributo. Repare, o que digo é que, quando nós falamos de impermeabilização de uma bacia, temos uma zona de recarga de aquífero, vamos supor que tem 600, 700 hectares. Eu não estou a ver propriamente que na pior das hipóteses, esse terreno passar a ser urbanizável. Já nem estamos a falar em zonas rústicas que depois vão ter construção dispersa. Se for uma zona rústica que vai ter construção dispersa, dificilmente vai ser a construção de uma moradia isolada que vai impedir a recarga do aquífero. Mas vamos assumir que essa zona passava a ser uma zona urbanizada. Se passa a ser uma zona urbanizada, e se de facto, vamos supor que temos uma área de 500 hectares que passa a ser urbanizada, não é possível compaginar a recarga dos aquíferos através do zonamento das zonas verdes, da definição dos pavimentos, com a manutenção dessa recarga do aquífero. É que, de qualquer das formas, neste ponto da expansão urbanística do nosso país, muito dificilmente nós vamos ter superfícies contínuas de urbanização a cobrirem inteiras zonas de recarga de aquíferos e impermeabilizarem 100%. Neste momento, a circunstância que nós temos é de, ou nas zonas rústicas haver construção dispersa, ou nas zonas com expansão urbana que ainda haja, ainda vamos a tempo de, em PU, em PP, ou em projetos de urbanização e de arquitetura, definir exatamente que tipo de impermeabilização do solo vamos ter, que percentagem vamos ter, como é que nós vamos drenar as linhas de água. Portanto, isto não é, o que eu quero dizer no meio disto tudo é que nós não podemos colocar-nos numa situação onde nós pensamos que a zona de recarga de uma bacia hidrográfica ou está completamente impermeabilizada em toda a sua extensão, ou então a alternativa é colocarmos em Reserva Ecológica Nacional e passar a ser uma zona não nidificante. E não, existem imensos matizes aqui. Imensos matizes. Quanto à questão da impermeabilização do solo em caso de chuvas, é preciso recordar-nos que a partir do momento em que, quando há um pico de cheias, há um equívoco que parte do princípio que se o solo estiver urbanizado, se uma zona estiver urbanizada,
os picos de cheia vão ser mais frequentes. É possível que nos piores picos de cheia, naqueles em que o solo atinge a capacidade de campo, não há infiltração das águas. Todo o escorrimento é superficial. Nesses picos. E nesses casos, se nós quisermos prevenir as cheias, nós temos de fazer a gestão correta das linhas de água, pôr manilhas onde fizer falta, criar zonas não edificando e, de facto, junto às linhas de água para passar o escorrimento. A solução não passa, muito simplesmente, por traçar uma reserva ecológica e proibir toda e qualquer construção. A solução é muito mais complexa e muito mais casuística. É isto que tinha para dizer. Muito obrigado. Não sei se posso responder alguma coisa. Muito telegraficamente, para eu depois fechar a sessão, se achar bem. Nós temos exemplos que demonstram, que nos podem pôr a pensar. Basta pensar o que ocorre, por exemplo, em Lisboa, sempre que há uma chuvadita. Quais são as consequências? Mas nós podemos pensar noutros sítios no país. E quando se diz que quando chove não há infiltração, bom, nós sabemos que mesmo o solo, quando está na capacidade de campo, continua a haver percolação. Agora, a velocidade é a que é. De modo que, se nós criamos condições, de facto, para que a água não tenha, portanto, tenha velocidade, a escorrência superficial tenha velocidade, não tenha tempo para se infiltrar, pois ela vai escorrer superficialmente. E isso está-se a criar, de facto, condições para haver erosão, inundação e outros fenómenos. Agora, se nós tivermos a drenagem natural, a escorrência superficial de pequena velocidade, e aí é que entra qual é a cobertura, qual é a inclinação, entra aí uma série de fatores. Se nós tivermos essas condições para que, de facto, se promova a infiltração, e quando se diz promover a infiltração, é, por exemplo, na zona urbanizada, planear a zona verde, de modo a facilitar ou não essa infiltração. Portanto, há aqui uma série de coisas, e nós podemos continuar, e isto podemos ter aqui para várias sessões, poder desenvolver este tema, que ele não fica esgotado aqui agora com esta simples abordagem. Mas eu penso que se nós temos que optar se queremos criar condições para que a água se infiltre ou se queremos que ela escorra. Portanto, se queremos criar sistemas de drenagem artificial e depois não pensamos, liberamos-nos da água e pensamos que o problema está resolvido, nós devemos olhar para isto, se calhar, com mais moderação. E se calhar fico por aqui. Muito obrigado. Como pronto, o tempo vai passando e de facto este tema mais uma vez prova que é um tema imbatível, porque é apaixonante, ou pelo menos cria esta relação amor-ódio ao longo destes anos todos, mas agradeço a presença de todos e a intervenção. Acho que isto prova que o debate podia continuar por largas horas, dado o interesse do tema, mas agradeço especialmente ao Pedro Bingos pelo papel de orador que teve aqui hoje. E pronto, e faço votos que vão acompanhando as atividades da Associação Portuguesa de Urbanistas e as próximas sessões das conversas de urbanistas, e boa tarde a todos. Obrigado.